get started. Hello, everyone. Welcome to the press conference. We are joined by Loud. If you have any questions for the team, please use the Zoom hand raise feature. First question goes to Raquel, Mais Esports. Oi, vocês estão escutando direitinho? Sim. Aqui é a Raquel do Mais Esportes. A minha pergunta vai para o Sadak ou para qualquer um que quiser responder. Durante o Kickoff Américas, eu acho que é uma pergunta sim, que muita gente vai se fazer também, né? Durante o Kickoff Américas, vocês resolveram trazer o Yoru e hoje impressionou muita gente. O Yoru não, o Fênix, e hoje impressionou muita gente aí trazendo o Yoru. Eu quero saber assim como é que foi a ideia de trazer esse Yoru e trocar de composição tão perto assim do campeonato. Eu acho que os dois trazem diferentes coisas para o time, sabe? E a gente estava sentindo que quizás nesse match em particular o Yoru ia ser um pouco melhor que o Fênix, mas mesmo assim, tipo, como os dois são personagens um pouco parecidos em muitas situações, a gente falou, não, tranquilo, tipo, não passa nada, não acontece nada se a gente trocar rapidinho. A gente trocou, testou e deu muito certo. Só no hoje, né? KKK. Thank you. Next question goes to Wesley, the Clutch. Grande Wesley. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Claro, sempre Wesley. Beleza. A pergunta vai para o Sadak também, ainda sobre composição. Eu queria saber, já faz um tempo que na Ascent e, se eu não me engano, acho que na Lotus, vocês têm abdicado de utilizar Sentinela e tem uma composição que dá um pouco mais de liberdade de vocês se locomoverem pelo mapa. Só que isso, de certo modo, faz com que equipes que joguem mais no Lurker tenham um espaço ali para poder buscar gaps no mapa e, quem sabe, surpreender vocês. Até que ponto vocês se sentem confortáveis em não ter um Sentinela de ofício dentro da composição de vocês? Bom, sentinela do ofício a gente tem, né? Só não utilizamos, né, velho? Mas não, a gente se sente como? Tipo assim, já jogamos sem sentinela um monte nos playoffs, então nos sentimos muito bem jogando sem ele. Thank you. Next question goes to Lucas, esports.net. Olá, boa tarde para vocês. Queria conversar um pouco de você sobre a série em si como geral. Acredito que o pessoal ficou muito surpreso com a Breeze que vocês conseguiram jogar. Era um mapa que vocês haviam banido bastante durante o VCT Américas e hoje vocês apresentaram um jogo muito consistente desse mapa. Numa visão geral, o que vocês acham que teve mais acertos assim nessa série e erros para que vocês não conseguissem sair com a vitória? Acho que um acerto que a gente teve, que é algo que trabalhamos muito, foi entrar melhor na série. Foi tão assim que, tipo, se você vê nos últimos jogos dos playoffs, a gente quizás começou um pouco mais apagado, mas depois a gente meio que agora mandou muito melhor no começo da série. Começamos com um placar um pouco mais destacado do nosso lado, né? Tipo, começamos, acho que foi 5-0, começamos. Então, isso é algo que a gente trabalhou muito, entrar bem na série. Depois, o que não deu certo foi que, acho que mais que nada no primeiro e no último mapa, a gente estava tomando muita multi-kill. Tipo assim, não estávamos conseguindo fazer os trades apropriadamente, né? Tipo, uma pessoa matando um, dois, três, assim. E isso é algo que quebra muito o time, né? Então, acho que é algo que temos que trabalhar com certeza. Thank you. Next question from Esports Driven. Thank you. So this goes to anyone. How do you feel about this new tournament format? Like, is it more stressful not knowing who you will play next? For sure, it's a little bit more stressful, but at the same time, it's better than the the VCT America's format. So it's getting better, it's getting there, but there's still like no knowing who you're gonna face. Even though even if you win, it's a little bit stressful for sure. Thank you. Next question from Ganesh at Street. This is to anyone who wants to answer. The Phoenix comp on Ascent worked really well during the City Americas kickoff, but this time you tried with Yoru.
which obviously didn't work as well. What do you think? What do you think didn't work for the Eurocomp? What was the problem you guys faced while executing the plays? Falando de vocês, né? Já falei pra caralho. Dá pra traduzir. Então, gente, essa pergunta para qualquer um que quiser responder. Vocês, de fato, montaram a composição com o Phoenix que estava dando muito certo, e dessa vez vocês tentaram com o Yoru. Quais são os pontos que deram mais certo que vocês poderiam falar sobre? Cara, o Yoru e o Fênix, eles entregam coisas muito parecidas, porque são dois duelistas, não tanta mobilidade, mas duelistas de flash. Sendo que o Yoru foi um dos menores dos nossos problemas hoje, até porque, tipo, se for parar para analisar o jogo, o QCK ele tava sempre bem posicionado, na hora os caras fossem ZK, só que a gente não conseguiu defender bem os bombes, a gente acabou pecando um pouco na rotação de alguns outros agentes. Então, é uma coisa para ficar no nosso radar, obviamente, porque a gente não jogou da forma que a gente está jogando nos treinos, mas o QCK é um jogador muito flexível, ele pode jogar de Fênix, pode jogar de Ouro, pode jogar de Jet, então hoje o Yoru, querendo ou não, foi o menor dos nossos problemas. Tá? So if we had to say something, we would say like Yoru in that was a bit of a problem, I would say. Kisike was always well positioned, but we couldn't defend like some situations, perhaps, for example, the bomb properly. We ended up being caught by the opponent team. But I would like to say as well that Kisike is very flexible, and playing Yoru and Phoenix for him wouldn't be like much difference. He would be able to deliver properly, but today it didn't happen pretty well. Thank you. Thank you. Next question from Brandon Esports GG. Thank you. I'll ask this question to QCK. After the VCT Americas Grand Final, we had actually spoken, and you had mentioned that Gen.G was a team you viewed as a threat at this tournament, and that was before you even knew that it was who you're going to play. So I'd just like to know what your reaction was when the match draw took place, and just kind of what you think of them as a team now, and the immediate reaction of Gen.G after the loss. Então, essa pergunta vai para o QCK. Numa outra oportunidade, a gente conversou e você mencionou que a Gen.G seria um oponente complexo de se lidar. E a gente queria saber agora o que você pensa deles como um time depois do que se passou hoje no resultado. Eu já tinha uma boa visão sobre eles desde que eles ganharam na região deles, surpreenderam bastante. Então eu já sabia que era um time muito forte e tentei me preparar o máximo possível para isso, mas talvez eles tenham entrado mais quente de mira, deram muitos multi-kills, a gente não conseguia dar muitas trades, então foi literalmente o que eu esperava, já esperava que eles eram um time bem forte. So overall, I had a pretty good vision about them, and they surprised many people when they won their region, but for me, it was pretty much on point what I thought. I always believed that they were very strong, and I tried to prepare my best for this match and the best I could. But in the end, they tried to enter pretty hot, like doing many multi-kills, and we weren't able to counter that on time. But it was pretty on point what I thought about them. They were really strong. Thank you. Next question goes to Camus. Hello. Hey, this question is for Sadhak, or honestly for anybody. I just want to ask, I've seen you at a lot of events now, and pretty much win or lose, you have the same demeanor. I just wanted to ask you how you're always positive. Not just how you're always positive, but I guess essentially like, yeah, how you have such a strong mentality, like regardless of the situation. Even in games, I've seen you down like super, super far, and you're still like laughing and having a good time. So I just wanted to ask about that. I think it's a lot of factors, but I think the main part is knowing like we are here to learn, we're here to test the things we want to test, because we still have a lot to learn as a team, we still have a lot to improve. And also like win and lose is part of the game we play, right? So I mean, when you win, you're happy. When you lose, you're sad. It shouldn't work like that. When you win, like means you're doing things very, very right, like very good. And when you lose, you're learning, right? So
there's not really losing in a way for us. It's more like learning and trying to always improve. So if a team is like dealing with us in a super strong way, it's more like, okay, how can we counter that? What can we learn from that? And it's always, okay, guys, we'll get them next time. Don't worry, just reset for next match and keep playing. Awesome, thank you. Next question goes to Esports Driven. My question goes to Jordan. So you came this season with a very different approach on different maps. So how confident are you regarding your playstyle after today's match, ahead of the playoffs, if you make it? Essa pergunta vai para o Jordan. Nessa season você veio com diferentes formas de lidar com diferentes mapas. Como confiante você tá no time para lidar com os próximos daqui? Eu acho que a gente tem uma Apple muito boa. A gente tá tentando cada vez mais adicionar novas formas de jogar nos mapas, então para a gente ter um arsenal mais completo. Então acho que hoje foi um dia um pouco atípico. Acho que a gente não jogou como a gente normalmente joga. Foi um dia bem abaixo, na minha opinião. Então continuo tranquilo para o restante do campeonato, porque eu sei que nosso time é bem melhor do que a gente apresentou hoje. Overall, we have a very good Pearl. We try always to include more ways to play and approach within the maps. Today, if I had to say, it would be kind of out of normal. We didn't perform the best. I would say we perform a little bit under, but yet I'm pretty confident with our team. We're very good in what we do, and we plan to improve even better. Thank you. Thank you. Next question goes to Ricardo. Boa tarde, me escutam? Sim. Ricardo Vaz de Mello aqui do Valorant Zone. Minha pergunta é para o STK. STK, você comentou agora há pouco que, na sua opinião, o Yoru foi o menor dos problemas da LAU de hoje. Queria saber, na sua opinião, então, para você, quais foram os maiores problemas da LAU de hoje? Cara, eu sinto que no lado de defesa a gente perdeu o pistol, não é um problema muito grande, mas depois a gente conseguiu se adaptar, conseguimos vencer os rounds. O problema foi que depois eles começaram a acelerar muito o jogo e conseguiram deixar uma coisa que a gente tinha falado antes, que o Caron é o star player dos caras, e esse cara tava muito confortável no jogo. Então eles acabaram mudando muito o pace do jogo, a gente demorou um pouco a se adaptar, e foi por isso que a gente tomou tantos rounds na defesa. No ataque já tava bem difícil, mas a gente tem ganho o pistol e tal. Eles tinham muita margem para erro, tanto que no primeiro armado deles, que o Jé jogou de uma maneira muito mais agressiva, conseguiu pegar muitas kills, a gente conseguiu tradar. Depois a economia ficou baixa, virou meio que o snowball e o jogo ficou muito difícil. Mas eu sinto que a maior dificuldade nossa hoje foi a adaptação com a mudança de pace deles. Eles começaram o jogo um pouco mais devagar, começaram a acelerar muito e a gente não conseguiu responder bem. Certo, obrigado. Next question, Periodista Gamer. Thank you. This is for Sadak from Spanish. Hola, Matías. Hola. Matías, quiero saber cuál es tu sensación después del partido, porque da la impresión de que pudo haber sido un 2-0 en el Icebox, que fue muy cerrado y que por ahí cuando cambiaron después del 6-6, tal vez, no sé, si hubiesen sido un poco más agresivos, daba la impresión de que ustedes estaban como esperando a que ellos, que se conoce que son muy agresivos, cometieran por ahí errores y por ahí el mapa se va por cosas, por detalles muy ajustados. Entonces quiero saber cómo tu sensación después de, si sientes que pudo haber sido un 2-0 o qué sientes que pasó. Sí, pudo haber sido un 2-0 tranquilamente. Se nos escapó un poco, la verdad. Teníamos una lectura muy buena de lo que ellos querían hacer. Solamente creo que nos faltó realmente quizás hacer un poco más, un paso a paso un poco mejor. Por ejemplo, en Breeze, intentaron hacer lo mismo en ataque, pero ya estábamos mucho más tranquilos. O sea, ellos jugaban muy para adelante y nosotros íbamos de a poco a intentar contrarrestar eso. Así que no te sabría decir si jugábamos más agresivo, quizás iba a ser mejor. Realmente es difícil. Tendríamos que ver qué fue lo que salió bien y qué fue lo que salió mal. Listo, Matías, gracias. Claro. Hello, here Teo from Sons of KS. My question is for Sadak in Spanish. Sadak, quiero preguntarte
¿qué crees que existió en la charla entre el mapa 1 y 2, entre el Icebox y el Breeze, que les permitió conseguir el empate y que tal vez pudo faltar para salir en este Ascent y pues obtener el resultado pues que desafortunadamente ocurrió? Y después del primer partido sabíamos lo que teníamos que hacer, sabíamos muy bien, entendimos muy bien qué es lo que teníamos que hacer en el segundo mapa. Yo creo que algunas cosas que nos faltaron en el primer mapa lo utilizamos en el segundo, algunas cosas más estratégicas, más respuestas un poco más estratégicas. Y en el tercero ellos la verdad nos sorprendieron porque hicieron muchas cosas que no estábamos acostumbrados y también no jugamos a nuestro 100% que estábamos acostumbrados en ese mapa. Así que mucho mérito de los muchachos enfrente y la verdad que tenemos que continuar trabajando en lo nuestro. No conocen rival para su partido de este fin de semana, pero yo quiero preguntarte, ya sabemos que se encuentra allí FunPlus Phoenix y pues está por definir entre, bueno, Sentinels, Heretics, Paper Rex y EDG. ¿Cuál te gustaría a ti o a tu equipo recibir como rival para mantenerse con vida en esta Masters? Y la verdad, a mí personalmente que sea el mejor, me gustaría jugar contra que sea el mejor de los que cae, porque es mucho más satisfactorio ganar de un equipo que realmente está presentando un buen juego a que un equipo que quizás no está tan concentrado en este torneo. Pero independientemente de cualquiera que nos enfrentemos, vamos a dar nuestro mejor. Gracias. Any other questions in the room? Okay, final question from Ganesh at Strafe. This is to start up. Is there anything from today's game, any mistakes or something you would want to solve before your next game, which would be an elimination? Oh yeah, 100%. But we will have to watch the votes, see what went wrong, and I have to get back to you on that one. But yeah, for sure we're gonna improve the mistakes we made today. Yep. All the best for the next game, and thank you. Thank you, thank you. Thank you very much for joining us. That was the press conference with Loud. Thank you. Thank you.